Olá, sejam então bem-vindos aqui a mais um Marreta Man Podcast. Não temos o som talvez como vocês costumam ouvir, porque tivemos aqui um problema técnico, mas eu espero que consigamos ouvir bem o convidado de hoje. E que convidado temos aqui hoje? Um senhor do ciclismo português. Vocês, só como cartão de visita e como apresentação, vejam só alguns números de respeito. Este senhor já finalizou 10 grandes voltas, entre elas 3 Tours de França, 2 Giro de Itália, 5 Vueltas, depois participou em 4 Liège-Bastogne-Liège, 2 Lombardias, fez 16 voltas ao Algarve, 6 voltas a Portugal e, entre outras coisas, ainda venceu a Volta à Eslovénia, foi campeão nacional contra-relógio, enfim. Isto são assim dados de destaque, os de maior destaque, mas estamos aqui hoje com Tiago Machado, um grandíssimo já do ciclismo português. Olá Tiago, como vais? Olá, boa tarde. Uma vez mais agradecer pelo convite que vocês fizeram para estar no podcast. Para a hora é essa, nós é que agradecemos. Nós temos o nosso podcast ainda é uma coisa que é tão pequenina e termos aqui convidados do teu calibre, o agradecimento é nosso. Tiago, não me falhou aqui assim nada nestes números e nestas coisas que estava a dizer, não? Não, o essencial foi dito. Eu acho que quem segue o Marreta Man são pessoas que estão ligadas à história do nosso ciclismo e sabem bem o que já fiz e o que não fiz e onde participei e onde não participei. Mas esses são sem dúvida os números que chamam mais à vista, porque uma coisa é começar uma grande volta, outra coisa é acabá-las, porque são 3 semanas em que vamos sempre no limite. Sim, Tiago, eu há pouco isto porque nós tivemos aqui, já fizemos aqui um pouco a introdução, eu esqueci de pôr isto a gravar e eu há pouco ia-te dizendo que eu acho que sim, que vocês quando estão na vossa carreira e estão lá fora durante a vossa carreira, apesar de nós não sermos uma Bélgica, né, onde os ciclistas têm assim um protagonismo na sociedade, assim um mediatismo, digamos assim, maior, né? Mas vocês apercebem-se na mesma que quem segue ciclismo cá fica cheio de orgulho de ti e dos outros que além fronteiras estão a participar nessas provas. Vocês apercebem-se, Tiago? Sem dúvida, e é aquilo como eu disse há pouco, que eu pessoalmente as coisas tomaram uma proporção que eu não estaria à espera, porque o meu grande objetivo quando comecei a ser ciclista era participar numa Volta a Portugal e, como já mencionaste há pouco, participei nos melhores eventos do mundo e noto que quando vou passear ou quando saio à rua que os aficionados me reconhecem muito facilmente, o sinal que se calhar deixei a minha marca na modalidade, o que me deixa muito satisfeito e orgulhoso do que construí estes anos de ciclista. Sem dúvida alguma que deixaste, pela tua postura em corrida e digamos que criaste ali uma imagem de marca do Tiago Machado. Eu ia há pouco dizendo, quando iniciámos a conversa ainda em off, que o meu maior desafio hoje era conseguir falar contigo numa hora, porque eu gostava muito mais de fazer um treino contigo daqueles assim de 4 ou 5 horas, porque assim já dava muito tempo para conversar, mas um treino assim de início de temporada, após as tuas férias, sem muita altimetria, assim enquanto tu ainda vens com uns quilinhos a mais calminho, senão eu não dava para conversar contigo. Tiago, eu já ouvi dizer que os treinos contigo nunca são devagar, Tiago, é verdade isso ou são calúnias? São calúnias, eu acho que todos nós devemos ter a noção das nossas realidades, não é? Quando não estou a falar de atletas profissionais, como é lógico, mas refiro-me para ver aqueles não profissionais que muitas das vezes que querem vir treinar connosco e não têm noção que nós levamos anos afincados a trabalhar nisto e que temos os nossos preparadores e que muitas das vezes quando saímos para a estrada temos já o percurso delineado, onde temos que fazer as séries e tudo mais, e se para ver deve ser por azar que coincide sempre eles apanharem-me quando estou a iniciar uma série, por isso é que se para ver tenho uma fama de andar sempre rápido a treinar, mas eu limito-me a cumprir o plano de treinos do preparador com quem trabalho há 6, 7 anos, já nem sei ao certo, já são tantos que já perdi a conta, mas eu limito-me a fazer. Ainda hoje cheguei do Jerez e fiz apenas o que ele me mandava e já não foi fácil.
Olha, íamos aqui falando de férias. Tu nas férias és daqueles ciclistas que não toca mesmo na bicicleta ou vais sempre dando umas voltinhas mesmo quando estás de férias? Eu adorava poder andar mesmo nas férias, só que temos que dar descanso, quer à bicicleta, quer a nós, porque eu adoro desporto e não é só a bicicleta e custa muito quando não posso andar de bicicleta, não posso fazer rigorosamente nada, não posso, isto é, o aconselhável é regenerar os músculos. E a mente, não é? Exatamente, eu sou uma pessoa hiperativa e se não fizer desporto já estão a imaginar como é a vida cá em casa, tipo, mesmo insuportável. Exato. Olha, é assim, tu tens uma carreira já de muitos anos, ainda por cima ao mais alto nível. Não vou aqui repassar toda a tua carreira, senão fazíamos o podcast só repassando a tua carreira. Vou aqui focar-me em alguns pontos que eu achei interessantes e que se calhar podiam ser interessantes para quem nos ouve, ok? Portanto, tu em 2010, tu quando sais de Portugal e em 2010, quando ingressas numa equipa do World Tour, tu vais para a Rádio Shack, correto? Sim. Uma Rádio Shack cujo líder na altura era o incontornável Lance Armstrong. Tu chegaste a privar com o Lance Armstrong. Como é que era o Lance Armstrong como colega de equipa? É que nos documentários e filmes que uma pessoa vê, ele parece que tinha assim um feitio um bocado lixado. Como é que ele era? Na altura e hoje em dia ele é incontornável. Quando se fala ciclismo, fala-se dele, Claro. quer se goste, quer não se goste, temos de falar dele e basta ver que... Marcou uma época, sem dúvida. Sim, e basta ver que nesses anos não há vencedores no Tour. Isso se calhar quer dizer alguma coisa Claro. do que se passava na altura. Mas voltando ao tema, eu privei com ele, tive essa felicidade de privar com o melhor ciclista se for a ver, desde que eu vejo ciclismo, para mim foi o melhor ciclista que todos os tempos, desde a altura que eu vejo ciclismo. E vi também esses documentários e posso dizer que não sei como é que ele era naquela altura, mas do que eu convivi era uma pessoa extremamente acessível, brincalhona e que de certa forma até ajudava os rookies na equipa. E Era uma foi pessoa, bom. ele era assim uma pessoa que, ou seja, como tu estás a dizer, acessível ou seja, ele era líder natural. Sim, isso. A postura dele era mesmo de líder e se calhar as pessoas têm uma ideia errada nos anos em que ele ganhava os tours, que se for a ver dizem que ele era arrogante. Não, era uma postura de líder e um líder tem que ser assim, de certa forma tem que ser uma pessoa um bocado mais fechada e entre aspas não dá tantas adébias a quem vem de fora, nomeadamente os mídias e outras coisas. Mas do que eu convivi com ele, posso dizer que fiquei surpreendido pela positiva de ver que uma pessoa que tinha ganho o que ganhou era extremamente acessível a uma conversa. Ok. Chegaste a participar em corridas com ele. Exatamente, tive esse privilégio. O último pódio que ele fez no Luxemburgo, eu estava lá como colega de equipa e ele ganhou não, faz terceiro e nós tínhamos uma super equipa e eu tinha que, como era o menos cotado, digamos, tinha que puxar do quilómetro zero até praticamente a faltar 10 para a chegada, porque tínhamos tantos líderes que alguém tinha que dar o corpo ao manifesto. E, entre outros, fiz também o critério internacional, a primeira vez que eu fiz pódio, ele estava na equipa, o Lassarte, que ganha contra-relógio, ele também estava. Tive essa sorte de conviver com ele na mesma equipa, no mesmo autocarro e é fantástico. E mesmo no hotel e tudo, às horas da refeição e tudo, era descontraído e brincalhão e isso tudo. Sim, a única diferença que ele tinha para os demais é que o massagista só massajava a ele. Não massajava, normalmente temos que um massagista faz 2 ou 3 massagens, depende do tempo que houver no final da etapa, mas o dele era só dele. Isso, ponto final, e certamente que eu nisso nunca me apercebi, mas também o mecânico devia ser assim, devia estar mexendo na bicicleta dele. Ok. Mas isso são situações que eu acho que são compreensíveis, debatamos Claro, a eu também julgo que sim, e hoje em dia isso existe bastante. Sim, é o que eu estou a dizer. Acho que agora saem cópias melhoradas, né, entre aspas, do Lance, porque
Okay. Ele criou uma metodologia que hoje em dia todos querem fazer igual. Tu achas que os meios internacionais ou até mesmo a própria comunidade do ciclismo a nível mundial acabou por ser injusta com ele? Porque, ou seja, ele admitiu as coisas que fez, pagou por aquilo que fez e foi um preço alto, digamos assim, também, ao fim e ao cabo, não é? Tu achas que a comunidade do ciclismo mundial foi injusta para com ele? Ou uma grande parte dessa comunidade? Não, honestamente não te consigo dar uma resposta, porque isto não estavam a ser injustos, porque ele próprio admitiu os erros que cometeu, portanto ele já sabia as consequências que iria ter. Agora, acho que também fazerem o que fizeram, andar aí a bani-lo para a vida, acho que isso não é correto. É um pouco alto, não é? O preço. Exatamente. Ok. Olha, depois em 2014, portanto, tu fazes ali algumas temporadas na Radio Shack e depois eu julgo que foram 2 temporadas que fizeste, não é? Correto? Na Radio Shack. Não, fiz 4, 2 na estrutura Radio Shack e depois houve a fusão com a Leopard. Correto, pois foi. Acabou por ser com aquela estrutura 4 anos, não foi? Sim, com a estrutura Radio Shack foram 4 anos. E depois é que tu vais para uma equipa que, na altura, apesar de ter feito grandes voltas e de ter até participado em voltas do calendário com equipas World Tour, era uma equipa continental, profissional continental, que era a NetApp. Sim, na altura que o meu empresário negociou com o contrato, digamos, hoje já se falava que poderiam vir a participar no Tour e acho que foi mais com esse sonho de participar, isto é, de poder vir a participar no Tour, que se calhar fez com que optasse por ter ido para lá. Ok, E acabou que ficou bem. Sim, esse ano de 2014 tu tiveste um ano fantástico. Tu quando foste para a NetApp, tu foste com o estatuto de líder, ias para liderar a equipa? Eu nunca me vi como semelhante. Eu por onde quer que passe, eu acho que sou apenas mais um para servir as ordens do diretor. Claro que se for a ver, tenho umas capacidades que muitos não têm, ou tinha capacidades que muitos não tinham. E pronto, eu fazia o que me pediam e a corrida punha cada um no seu sítio. E quando a estrada se tornava mais complicada, eu acabava por conseguir me aguentar um pouco mais e fazer uns resultados mais vistosos, como vou dar o exemplo, por exemplo, no critério internacional, em que faço pódio, mas tínhamos o Lance na equipa e ele, a partir do momento em que não se sentiu com capacidade para disputar a etapa, ele disse: vê se te resguardas porque posso ter a tua oportunidade, e eu acabei por fazer segundo na chegada em Alpe. Acho que eu nunca me vi como líder, vi-me apenas como mais um para tentar ajudar a estratégia da equipa, porque se a equipa ganhar, eu também ganhava. Eu sempre vivi assim no ciclismo, que se o meu colega ganhar, eu também estou a ganhar, porque estou a contribuir para o sucesso dele. Claro. Mas tu, nesse ano de 2014, tu acabas por vencer o Tour da Eslovénia, não é? Entre outros resultados de destaque que tiveste também. E depois, quando vocês vão para o Tour, quando tu vences o Tour da Eslovénia, o diretor nesse ano acabou por sair um líder com a própria corrida e o decorrer da corrida, ou a estratégia já estava delineada desde o início que tu serias o homem que era apontado para tentar vencer? Não, isso curiosamente, quando fomos para o Tour, o Leopold Koenig tinha feito um top 10 na Vuelta no ano anterior, e ele é que era o nosso líder. E pronto, eu fui aproveitando aqui e ali as oportunidades que iam surgindo, nomeadamente naquele dia que fui para a fuga. E isso se calhar não passou no direto, mas eu fui o último a lá chegar. Quando o grupo já ia muito longe, eu arranquei no início de uma subida e apanhei esse grupo. E toda a gente sabe que no Tour aquilo nunca anda devagar. E pronto, e estava ali em terceiro, e também naqueles primeiros dias que o nível ali pega. Eu peço desculpa interromper, porque só para quem nos ouve, para situar um pouquinho quem nos ouve deste episódio que tu estás aí a relatar. Isto, portanto, decorria o Tour de França de 2014, que eu tenho a certeza que foi marcante para ti. Mas deixa-me dizer que para nós portugueses também foi marcante tudo aquilo que fizeste nesse Tour,
porque encheste-nos de orgulho com a postura que tiveste, porque eu lembro-me perfeitamente de ver os diretos e de ver as entrevistas e, pá, e na altura foi espetacular, simplesmente. E para quem nos está a ouvir, e porque pode não se recordar, em 2014 o Tiago vai para o Tour nessa tal equipa, na NetApp, não é? Que era uma equipa na altura profissional continental. E era uma equipa que à etapa 10 o Tiago, apesar como eu ia relatando e ia dizendo, não era o líder da equipa, mas à etapa 10 o Tiago era o terceiro classificado na classificação geral do Tour de França. Porquê? Porque por causa desse dia, dessa fuga que ias aí relatando, não é? Em que ganharam tempo e tu acabaste por ficar terceiro na geral do Tour. Exatamente, e já tinha havido outros dias decisivos, ou quando o Nibali ganha a etapa, acho eu, chegámos 20 ciclistas na frente e eu ia lá na frente com eles, e entre outros, e eu para ter subido a terceira é porque não tinha perdido muito tempo nos dias anteriores. Exato. Uma corrida de 3 semanas é tentar perder o menos tempo possível nos dias que vão passando, e calhou bem até a 10ª etapa, em que deixou aquela fuga e subi a terceiro. Acontece é que nessa etapa 10 e no dia de grande felicidade, acredito que sim, tu nessa etapa 10, quando partias como terceiro da geral, era uma etapa duríssima, essa etapa, mas só que esse dia correu-te mal, porque e para quem nos está a ouvir, se não se recorda, o Tiago Machado acaba por sofrer uma queda enorme, onde ficou muito maltratado. Mas depois há aquele episódio em que, quando o médico da prova lhe vai administrar um analgésico, o Tiago, eu não estava lá, mas depois vi algumas entrevistas, basicamente o que o Tiago disse foi: guarde isso no bolso porque eu quero a minha bicicleta para acabar a etapa. Sim, foi mais ou menos isso. Temos que ver que isto era uma das etapas de montanha mais duras do Tour desse ano, e ainda faltavam nessa altura cerca de 90 km para o fim. Um dia em que o Alberto Contador também caiu e acabou por partir a tíbia e ter que desistir também. E o Tiago Machado chega à meta já depois do tempo de controle da organização, mas a organização do Tour de França acaba por o deixar alinhar à partida no dia seguinte. Ou seja, como reconhecimento ao enorme esforço e espírito de sacrifício que tu tiveste. Tiago, esse dia, eu recordo-me perfeitamente desse dia de ver os diretos e de assistir ao episódio, pronto, e até às entrevistas que deste no dia seguinte, epá, e foi uma postura. É assim, este podcast não é muito ouvido ainda, nós não estamos na RTP nem em nenhuma estação assim de renome, portanto eu posso dizer que tu nesse dia e mesmo quando foste dar as entrevistas, etc., tu tiveste ali um grande parte de tomates mesmo tugas. Sim, mostrei a raça do verdadeiro português, porque eu sou, isto é, como há muitos mais, eu acho que sou a imagem do que é um verdadeiro português, que não viramos a cara à luta por muito azar que tínhamos na vida, e muitas das vezes as pessoas dizem que eu tive sorte na minha carreira. Sim, tive sorte, mas também tive que lutar pela sorte. Porque só dá muito trabalho. Exatamente, e muitas das vezes é o passar fome, não ter as condições necessárias para triunfar, ter que trabalhar na construção civil, quer a trolha, quer a pintura, para podermos ter a bicicleta, e depois, quando chegámos lá acima, ouvimos que foi sorte, e se calhar foi, mas também foi azar naquele dia que estava em terceiro e caí, sabe-se lá o que passaste? Até onde poderia, e que senão até onde eu poderia aguentar, porque a condição física era boa. E se for a ver, poderia ter feito melhores contratos na minha vida, não é? Mas é assim. E nesse ano, provavelmente, pelo menos um top 10 poderia ter saído, não é? Não sei, porque honestamente, eu sei que a minha condição física era excelente, e sei que 2 semanas eu aguento bem. E depois, na terceira semana, começa a haver muitos jogos de classificações por equipa, classificação na montanha, dos pontos, é um casino muito grande. E não sei até que ponto eu iria conseguir corresponder, mas mesmo assim debilitado, consegui meter na fuga do dia no último dia do Tour. Portanto, acho que se calhar poderia ter feito alguma coisa bonita, e poderia ter marcado ainda mais o que tinha feito, mas é assim a vida, tive o azar de cair, claro. Como tiveram outros mais nesse dia.
Mas é assim o ciclismo. Uma vez estamos lá em cima e quando já estamos outra vez cá em baixo, temos que nos levantar e ir novamente à luta. E depois eu lembro-me também, no dia seguinte a essa queda, tu fazes mais aquela etapa, ou seja, seria mais ou menos a etapa 11, e depois esse episódio marcou de tal forma a organização, né, e os meios, até os meios de imprensa internacionais, porque tu depois no dia seguinte, naquele programazinho da Eurosport que há após a etapa, com o Le Monde, exatamente, tu foste dar uma entrevista lá com o Sr. Greg LeMond e com o repórter da Eurosport. Pá, e também eu gostei imenso daquela atitude que o repórter da Eurosport pergunta: olá Tiago, bem-vindo e tal, e ele diz: olha, preferes a entrevista em inglês, em espanhol ou em português? E tu, mais uma vez, pumba, não, para mim tem que ser mesmo em português. Claro, então, mas eu, graças a Deus, acho que toda a gente mais ligados à modalidade sabem que eu consigo falar o inglês sim, exato, por isso é que eu realço essa atitude. E um pouco italiano, só que também, se eles têm lá todas e mais algumas condições em que podem falar na língua deles, porque é que eu não poderia falar da minha? Não é? Foi espetacular, e só para que tu saibas que esses episódios ficaram marcados, eu pelo menos lembro-me e tenho a certeza absoluta que muitos adeptos mais fervorosos e que acompanham estas corridas se lembram desses episódios, Tiago. São aqueles dias que eu acordo inspirado e saio-me assim umas coisas engraçadas. Depois acabaram por fazer a entrevista em espanhol, porque lá o entrevistador lá disse: não, então se calhar é melhor fazermos em espanhol e tal, mas a decisão já foi dele. Tu pediste em português. Sim. Não, porque eles não tinham lá o tradutor para o português, eles depois explicaram. Não, okay. É verdade, não tinham e pronto, quando não há, mas... Claro. Mas se calhar a partir desse dia eles começaram a precaver-se melhor. Exato. Não, já antes tinham que se precaver, porque já antes eu acho que o Rui já tinha ganho nos anos anteriores etapas e se estamos a pôr lá a nossa bandeira, o mínimo que pedimos é que quando vamos para o flash interview é que claro, pelo menos nos façam as perguntas em português, para que uma pessoa, muitas das vezes podemos estar com uma ideia de que estamos a falar bem no inglês e estar a dar uma ideia errada do que realmente queremos. Claro. E acho que no nosso português metemos essa desculpa do que dizemos, sabendo perfeitamente o que estamos a dizer. Exato. Muito bem, olha, depois tu entretanto acabas por ir para a equipa da Katusha, liderada pelo Joaquim Purito Rodrigues, e depois acabas por ficar lá na Katusha, fazer depois o resto da tua carreira até regressares para Portugal. Foram muitas temporadas que tu fizeste lá, sempre com um alto nível, onde quando tu, eu retenho muitos episódios, entre eles cada vez que tu te metias na frente do pelotão a fazer o teu papel, que era o papel de trabalhar, a cara do pelotão, ver a cara dos ciclistas do pelotão World Tour, que é o mais alto nível do ciclismo mundial, ver a cara deles a sofrerem atrás de ti, também dava assim, enchia-nos assim de orgulho. Ou seja, não eras um ciclista que iria estar a lutar, né, por vitórias, às vezes participavas em fugas e tentavas a vitória da etapa, mas ver a carinha deles atrás de ti, todos enfilados na tua roda, ali a sofrerem, a gente, quem também pratica ciclismo, ri-se um bocadinho, ri-se com isto com um motivo de satisfação, percebes? Mas é assim, mas há ali um toquezinho que tu a certa altura dás ali, durante essa tua passagem pela Katusha, que é aquele toque do mustache. E então eu gostava de saber que se essa história do Tiago Mustache, da bigodaça do Tiago Machado, se isso tem alguma história por trás, ou se tu simplesmente um dia decidiste deixar e depois isso levantou aí uma certa onda, que até foi criada uma página de Facebook, etc. Sim. Não, isto foi a minha mulher, a Cláudia, ela não gosta que eu ando de bigode, e eu muitas das vezes na brincadeira com ela deixava o bigode só mesmo para pegar com ela, e pronto, e houve uma página que disse, se chegar aos 5.000 likes, que foi um post que se eu chegasse aos 5.000 likes que eu tinha que na última semana andar com o bigode. E pronto, e eles aquilo partilhas e mais partilhas, até mesmo a Cláudia partilhou e tudo mais, e aquilo passou os 5.000, ele tive que andar com o bigode na última semana. Mas eu digo-te uma coisa, Tiago Machado a puxar na frente do pelotão de bigode metia muito mais respeito do que sem bigode.
Aí é que só me faltava o fio de ouro para ser mesmo a Tuga. Mas pronto, o fio de ouro também cheguei a ter, mas perdi-o numa queda, que arrebentou o fio e perdi-o. Até se fizeram aí umas t-shirts e tudo. Sim, isso depois foi a minha família, que os amigos mais chegados fizeram isso. Acho que foi quando fomos à Vuelta, eles levaram estes shirts, um bigode de apoio ao Tiago Machado, assim, acho que era assim. Ok, espetáculo. Tiago, mas tu quando regressas a Portugal, tu na volta, eu acho que tu o devias fazer também na volta, devias ter andado na volta, porque é assim, tu na volta a Portugal o ano passado tu não andaste de bigode, mas eu vou-te dizer uma coisa. Eu, se fosse ciclista, eu sou ciclista, mas amador, ok? Nunca fui profissional. Mas uma pessoa estar a subir, atacar e olhar para trás e ver o Tiago Machado, pronto, ok, mete respeito. Mas uma pessoa a atacar, olhar para trás e ver o Tiago Machado de bigode é outra coisa, mete muito mais respeito. Eles até tremem, Tiago. Eu acho que nesta próxima volta a Portugal devíamos ter um Tiago Mustache novamente, ou não? O que é que tu achas? Não sei, não sei se consigo. Agora que tu estás a dizer as razões pelas quais eu entendo que tu se calhar não vais deixar, porque isto as mulheres é que mandam. Claro. Não, nisso estou bem salvaguardado, que é demasiadamente compreensível nesse aspecto. Então nós todos estamos a ouvir este podcast, vamos esperar para ver na próxima volta a Portugal se vamos ter um Tiago Machado de mustache ou não. E se tivermos, muita gente vai se recordar deste podcast. Ok. Olha, quando nós vemos, Tiago, regressando agora aqui um pouco a coisas mais sérias, que já estamos aqui, isto convém nós também brincarmos um bocadinho, porque senão a malta também ouvir isto também depois adormece. Claro, tem que se brincar então. Quando tu regressas, depois acabas por fazer essas temporadas e boas temporadas que fizeste na Katusha. E acredito que, eu não sei também se acaba por ser a altura da tua vida ou da tua carreira que tu vais guardar ou que te ficou mais marcada, se foi essa altura em que tu passas pela Katusha. Digamos que os últimos 2 anos se calhar foram os que mais marcaram, porque já não estava lá com a cabeça tão pouco e foram 2 anos penosos, a verdade tem que ser dita. Tive uns furos abaixo do que realmente valia e eu não me conseguia centrar, porque eram muitos dias fora de casa, fora da família, em especial do Martim e da Cláudia. Isso mexeu muito comigo e não me conseguia centrar a 100% e pronto, isso depois refletia-se no desempenho desportivo. E esses 2 anos, se calhar, marcaram muito, não pela positiva, mas pela negativa, por esse facto, porque eu estava a ser digamos, uma tortura. Ok. Eu até pensava que tu acabava por a tua passagem pela Katusha te marcar positivamente, porque vocês a certa altura também via-se que a equipa, apesar de não ser se calhar a equipa com mais resultados ao nível das equipas do World Tour, mas via-se que havia ambiente dentro da equipa. Sim, isso tivemos sempre um bom ambiente e eu adorava o grupo que tínhamos, mas é como eu digo, ali os últimos 2 anos e aquilo tornou-se muito, muito penoso, porque já não me conseguia centrar no que realmente importava, porque o meu filho nasceu e eu queria ter aproveitado um bocado mais e não consegui, porque aquilo começou logo mal, o ano que ele nasceu, em que estive com ele 2 dias e tive que ir para um tour, depois quando supostamente tinha que ia poder estar em casa, tive que andar a tapar buracos e depois era muito tempo fora de casa e a cabeça não estava no sítio, digamos. Pois, e quando assim é, paciência. Isso são coisas que por vezes também quem segue o ciclismo só, isso por exemplo aquele tipo de pessoas que só vê o tour ou que só dá um rabisco e acaba por ver ali as provas, são coisas que se calhar por vezes nem nos apercebemos, não é? Que vocês passam mesmo muito tempo fora de casa e que é bastante sofrimento, são os treinos, é as provas, é os aviões, é as viagens, é bastante desgastante, não só ao nível físico mas também mental, não é?
Exatamente, quem gostar de números e de estatísticas é fácil, porque vejam o meu último ano na Catuxa, após a pericardite, eu tive que ficar 14 dias sem fazer qualquer tipo de desporto, mas depois foram mais 14 dias em que apenas poderia fazer uma hora de baixa intensidade, e depois vejam o que eu competi, e depois tirem as conclusões que quiserem. A conclusão que eu tirei, assim, isto para mim já não dá, porque isto não é vida. Eu em 3 meses tive 5 dias em casa. Pois, exato. Tiago, e depois tu acabas por regressar a Portugal o ano passado. E é assim, há uma coisa que eu, se calhar, eu não sei se tu, porque eu sei que tu como és um ciclista já com uma grande carreira e um historial grande e acabas por ser mediático, não é? Eu não acompanhei todas, nem vi todas as tuas entrevistas, como é óbvio, não sei se já te perguntaram isto ou não, mas há uma coisa que eu gostava de perguntar, que é, nós quando vemos os portugueses ao nível World Tour estar a andar bem, e são muito, como tu ias também dizendo, vocês passam muitos dias fora de casa, porquê? Porque são muitos dias de competição propriamente dita que vocês fazem lá fora, no calendário World Tour, e nós quando vemos ciclistas a andarem bem, nós ficamos sempre com aquela impressão, e como vocês estão no patamar mais alto, nós ficamos sempre com aquela impressão que por exemplo, o Tiago Machado, ou o Sérgio Paulinho, quando este ciclista regressar a Portugal, ele vem para ganhar uma volta. Mas isso não se tem assistido, não só contigo, mas não se tem assistido, ultimamente não se tem assistido. Isto tu podes explicar um bocadinho a nós, que acabamos por ser amadores e também não está por dentro de tudo, de todos os pormenores. Podes explicar-nos um bocadinho porque é que isso depois acaba por acontecer, o tipo de trabalho que vocês fazem lá fora nas equipas é um trabalho diferente e depois vocês não se adaptam, ou há aqui outro tipo de explicação? A única explicação é, primeiro, os adversários sendo mais fortes do que nós naquela altura, não se pode fazer muito mais do que temos feito. Depois temos que ver que já viemos, de certa forma, bem espremidos de andar lá fora aqueles anos todos, já não chegámos cá com a frescura física que queríamos. E depois estamos, se for a ver, nos últimos anos, estamos de tal forma formatados para trabalhar e abdicar na última hora de corrida para recuperar, para no outro dia voltar a trabalhar, que leva tempo em entrar novamente no registro de ter que sofrer aquela hora final. Okay. E eu, até meio do ano, digo que a coisa estava a ver a coisa preta, mas depois já comecei a estar mais perto dos melhores e acredito que isto retomando, acho que poderia vir a ser uma boa ajuda para a equipa. Ok. Pois, isto é assim, porque era aquilo que ao fim e ao cabo de perguntar, tem que haver também aqui, vocês passam muitos anos a fazer um determinado tipo de trabalho, não é? E o trabalho, ou seja, até mesmo ao nível do treino, um ciclista que irá trabalhar, por exemplo, para ajudar um líder, é um treino diferente do treino de quem quer, por exemplo, vencer uma geral, seja em Portugal ou noutro tipo de competição? Lógico, eu, por exemplo, eu tenho o meu preparador e além de ser preparador é uma pessoa amiga, porque muitas das vezes falamos mais de coisas que não têm nada a ver com a bicicleta do que com a bicicleta. e em conversa com ele estávamos a falar e tudo, e depois nesses últimos anos em que eu notava que as séries não eram tão intensas e essas coisas e tudo mais, e em conversa com ele, e ele assim, todo tipo de trabalho que estás a fazer, não precisamos também estar a espremer muito mais. E agora, que se para ver precisamos que eu esteja mais na parte final, tivemos que começar outra vez quase tudo de novo, isto estava há algum tempo, e tenho que dizer que não tem sido fácil, não tem sido fácil, mas acredito que o pior já foi passado e que se for a ver, mais dia menos dia a coisa vai sorrir. Ok. Eu não sei se já tinham referido ou se já tinham tocado neste assunto noutras entrevistas antes, mas eu acho que isto é importante porque há muita pessoa que não compreende que por detrás de todo um desempenho, quando estamos a falar de alta competição e alto nível, existe muita metodologia, muita coisa por detrás. Nós só vemos a televisão, nós só vemos a corrida, não é? Mas há muita coisa por detrás. E então eu fiz esta pergunta precisamente também para quem nos ouve compreender que
por vezes demora tempo a mudar registros e a mudar formas de treinar, não é? E acaba por ser um bocadinho isso também a explicação, não é? Ao fim e ao cabo. Exatamente. Isto, vou dar um exemplo. Eu só este ano é que comecei novamente a fazer séries mais específicas no contrarrelógio. Toda a gente sabe que eu tinha dotes de contrarrelogista. Pois, foste inclusivamente campeão nacional. Mas para que é que eu ia? Eu dizia uma preparada para que vamos estar aqui a espremer se tu chegas aos contrarrelógios quando estava lá fora, chegávamos aos contrarrelógios e tinhas apenas que chegar ao fim. Era dia de descanso quase. Para que é que vamos andar aí a espremer? E noto que agora, quando faço algum trabalho mais específico no contrarrelógio, noto que gostava, mas agora já o corpo já se começa a lembrar dos outros anos e já começa a coisa a ficar mais perto do que eu pretendo e são sinais animadores, vamos ver como é que a coisa corresponde. Ok, pronto, mas é bom, eu gosto de saber estes pormenores e acho que quem segue o ciclismo também gostará depois de ouvir. Tiago, mas tu de qualquer forma, tu ano passado quando vieste para o Sporting, pronto, é assim, tu acabas por já responder um bocadinho a esta pergunta anteriormente, tu já respondeste um pouco qual é a tua postura quando estás nas equipas, és mais um da equipa e está lá para ajudar, mas tu vinhas para liderar o Sporting ou era o Alejandro Marque que ia liderar ou era a Estrada que acabava por dizer? A ideia era que fosse o Tiago, que foi até 2015, 2016, que toda a gente sabia as minhas características e sabia que nas corridas onde eu entrava estava ali perto estava na luta da corrida. Sim. O grande sonho e o grande objetivo, de certa forma, era esse, que eu me reencontrasse com o meu valor e fosse o ciclista que fizesse diferença, mas toda a gente sabe que tínhamos o Alex e o Fred e davam-nos garantias e sim, o Frederico também fez uma volta a Portugal espetacular e de certa forma tiravam-nos tiravam-me a mim alguma pressão e davam-me alguma liberdade para eu ir trabalhando naquilo que falámos há um bocado, tentar aproximar do meu valor. Mas claro que não é fácil, porque aqui em Portugal anda-se muito rápido e isso também se calhar é uma ideia errónea que muita gente tem, é que aqui em Portugal anda-se muito mais devagar do que lá fora, mas não é verdade. Quem diz isso não tem ideia do andamento tem o nosso pelotão. Eu até acabei por partilhar nas redes sociais, partilhava um partido de tudo e mais alguma coisa. Eu partilhei os números que vinha a bater lá naquela plataforma do Training Peaks, porque toda a gente conhece isso, e eu achava piada de ter participado, isto é, no bom sentido da palavra. Claro, sim. Espero que as pessoas não interpretem mal. Eu achava piada, depois de ter feito tantas corridas de lá por fora, ver os recordes a ser batidos a torta e direita, e eu, cruz, isto não é possível. Mas isso, de certa forma, até é bom, porque começou-me a animar um pouco mais e daquelas corridas que eu tive ali perto na disputa em que o pouco falhava o pódio, isto e aquilo, a coisa até era risonha, porque eu quando carregava um ficheiro para o Training Peaks era só taças, e eu assim, cruz, como é que isto como é que é possível isto ir cada vez mais rápido? E tu gostas disso, por exemplo, o Strava, tu ligas ao Strava e aos recordes pessoais e aos comes, tu gostas dessas coisas? Nós, os amadores, nós gostamos muito dessas coisas. E tu? Eu uso isso só... Sim, eu sei que tu usas, que eu sigo no Strava, mas eu te pergunto se gostas e se ligas aos recordes pessoais, aos comes, essas coisas, és de ligar a isso? Eu, por acaso, hoje, quando cheguei a casa, vinha do Jerez, tomei um duche, como é lógico, lanchei um bocado e estava ali a ver no computador, por acaso estava a analisar, porque como faço muitas vezes aqueles percursos, estava a ver os meus tempos e muitas das vezes serve para comparar, porque
Espetáculo. Porque às vezes tu tirar um segundo ou outro numa subida, isso já te deixa moralizado e tal. Espetáculo. Eu ligo mais nesse sentido. Agora, quando me tiram um come, isso para mim é-me igual, porque eu, graças a Deus, tenho um palmarés esportivo. Não preciso estar ali a ver plataformas de Strava e Swifts para me sentir ciclista. Não, eu gosto mas é na brincadeira com os meus amigos mais chegados. Por isso é que muitas das vezes ponho aqueles títulos assim mais irónicos, que muitas das vezes as pessoas não conseguem perceber a piada, como quando eu digo cicloturismo pelos Jerez. Claro que não é cicloturismo, quando tu vais fazer 3 vezes acumulado não é cicloturismo nenhum, mas eu digo que aquilo é mais no tom de brincadeira com aquelas pessoas com quem eu convivo mais, que são mais chegadas, que eles também me seguem, eu os sigo no Strava. E de certa forma dá para depois uma pessoa dar umas gargalhadas uns com os outros, porque eles acham piada aos títulos e depois vêm lá, ou no privado, mandar as boquinhas. Não, tu tens sorte de já ter um palmarés enorme como ciclista, estás a perceber? Tens sorte, sorte no bom sentido, que já ias dizer há bocado que a sorte dá muito trabalho, ok? Mas como já tens um grande palmarés a nível do ciclismo é bom, porque eu conheço pessoas que para bater um come não pararam numa operação stop. Ai, fogo, isso tem que ser. A GNR mandou parar. Desculpa lá, encosta aqui. Assim, não, que agora estou para bater um combo. Zoom! Ai, meu Deus. Olha, agora que estamos aqui a falar mais de equipamentos e Stravas e essas coisas, tu, bicicletas, em todos estes anos, houve assim alguma bicicleta que te marcasse mais, alguma bicicleta que tu tiveste assim pena de deixar? Tu és uma pessoa que liga às bicicletas e ao material, à tecnologia e essas coisas, ou a bicicleta para ti é uma ferramenta de trabalho e pronto, ou como é que é? A única coisa que eu ligo na bicicleta é as desmultiplicações. Gosto de ter para treinar, por exemplo, um 54-39 e um 30-11, porque muitas das vezes entre séries convém ter o 30 para soltar um bocado a perna. 54-39, aí é com caraças. Mas, por exemplo, eu guardei e guardo com muito carinho a minha primeira bicicleta de quando fui lá para fora, que é até a bicicleta que faz os rolos. E também tenho uma cabra dessa altura, porque foram bicicletas que me marcaram e são as que eu mais gosto e estão aqui dentro do possível, tão bem estimadinhas. Boa. E tu já é assim, tu ainda estás no ativo, não é? Ainda és profissional e, no entanto, és uma pessoa que já tem muitos anos de carreira e já assistiu assim a uma evolução grande das bicicletas e ainda estás no ativo. Qual foi assim a maior inovação tecnológica? Porque todos nós sabemos que as bicicletas têm evoluído bastante nos últimos anos a nível de tecnologia, etc. Qual foi assim a inovação tecnológica que tu pensas ter feito assim maior diferença nos últimos anos? Sem dúvida que foi o travão de disco, porque dá-nos outra segurança nas descidas, que quando está muita chuva, porque a travagem é mais eficiente do que um tradicional pinça. É? Sem dúvida. Eu fiquei já surpreendido com essa resposta. Não é verdade, eu estou a ver assim, o que eu acho vantajoso. Eu não sou fã do travão de disco, atenção. Ok. Quando eu deixar de correr, como não vou andar à chuva, ou optar pelo travão. Pois, porque eu também acho que o travão de disco, ao fim e ao cabo, a grande diferença que faz é quando realmente é meio molhado, faz muita diferença mesmo. Aí é verdade. Aí faz muita diferença. O que também faz diferença é o barulho quando o disco começa a ou então quando fica ali ligeiramente empenado e vai... Eu levo o meu ali já há uma semanita e meia que ele está assim um bocado empenado, mas também... Faz... Também não vou desempenar tão cedo. Eu levo quando há uma concentração da equipa, eu levo para o Chaquinho e ele dá um jeitinho, como só ele sabe. Olha, estavas a falar aí das tuas bicicletas que ainda guardas, assim, essas com que começaste, com carinho guardas e ainda estão bem estimadas. Então e o 127, como é que é? O 127 está aí bem estimadinho também. Como é que é a história do 127? Era um carro que já era de família ou como é que era? Ou era só um modelo que tu gostavas e mandaste restaurar? Como é que foi? Conta-nos aí um bocadinho. Ora bem, é assim, eu para um bocado já falei um pouco da minha vida e deu para perceber que não venho de uma família com grandes posses. E o primeiro carro que eu recordo-me que o meu pai teve era um 127 Trampo.
Aí, espetacular. Já nessa altura o 127 não era um carro novo, é lógico. E a primeira imagem que me recordo é esse carro. E uma vez estávamos aqui a jantar cá em casa e eu disse, assim, estou de brincadeira, disse, a melhor prenda que eu poderia ter no meu aniversário, estava-se a aproximar o meu aniversário, era um 127. E a Cláudia arranjou maneira de eu ter o 127. Aí, agora não é espetáculo, fogo. É o meu carro, o 127. Mas, ou seja, o teu carro do dia-a-dia? Sim. Aí, espetáculo. Já não tenho na minha posse desde o dia 7 de março, que fui buscar ao mecânico e deixei-o nos meus sogros e depois interveio isto da quarentena obrigatória. Pois, exato. E pronto, ainda não tenho andado nele. Espetáculo. Quando está a acalmar, é certinho direitinho que é o meu carro do dia-a-dia. Espetacular. Olha, para terminarmos já, porque já estamos aqui já um bocadinho avançados no tempo, quase a chegar à hora de conversa, só duas últimas perguntas. 2020 é um ano no qual, pronto, em princípio irá haver volta a Portugal, até porque a UCI acabou de anunciar os calendários das outras classificações de corridas da UCI, não é? E a volta a Portugal está lá incluída nas datas previstas. Em princípio haverá volta a Portugal. Vamos acreditar que sim, cada vez mais com mais este sinal de confiança, não é? Da UCI. 2020 é um ano para ajudar Johnny Brandão e a FAPEL a vencer a volta. Vocês todos em bloco, mas o líder é Johnny Brandão para vencer a volta. Dúvida, eu estou a trabalhar para merecer a confiança do diretor para fazer parte da equipa que vai ajudar o Johnny a tentar ganhar a volta. Foi com esse objetivo que me contrataram e eu, em nome de bocado, no início da nossa conversa, disse que para mim é sempre mais importante o coletivo e tudo mais, porque ganhando ele, eu também estou a ganhar porque contribuí para isso. Espetáculo. E vocês este ano a FAPEL este ano fez umas contratações que realmente nota-se, pelo menos, vamos lá ver, é claro que depois isto é tudo muito, muito relativo, né? Porque depois só se vê realmente na estrada, mas a FAPEL criou aqui um bloco um pouco mais forte para fazer frente ao poderio da W52. Portanto, temos o Tiago Machado, que és tu que foi para a equipa, temos o António Carvalho, que é um ciclista também, entre outros, o Luís Mendonça, o César Fonte. Consideras que o bloco este ano está mais forte do que o ano passado, da FAPEL? Eu, honestamente, eu acho que a equipa que melhor se reforçou foi a FAPEL. Acho que toda a gente deve concordar nisso. Então, se for a ver, os nossos adversários também ficaram um pouco mais debilitados, porque também, de certa forma, nós fomos nos reforçar lá. Uhum. E acredito que poderá ser uma volta muito mais bem disputada. E o ano passado já deu emoção. Já. E eu ver se está emoção e se a coisa vira para o nosso lado. Isso é que interessa. Nós vamos estar aí a acompanhar, Bom, Tiago, para terminar, e eu termino sempre aqui com uma pergunta que tem a ver um pouco também com o nosso site de ciclismo, digamos assim, que é o marretaman.pt, onde nós metemos de tudo um pouco, entre notícias e bicicletas e material, etc. Mas nós apelidámos isto de Marreta Man porque tem a ver com a expressão do homem da marreta, o famoso homem da marreta que aparece ao ciclista durante os treinos ou durante as corridas. E então eu termino sempre por perguntar se tu te recordas, ou com quem falo, se te recordas daquela que foi a tua maior marretada. Ui, isso já foram muitas. Mas assim, põe um bocadinho assim a mão na cabeça e assim uma que te venha assim à ideia. Partilha connosco. A mais brava de todas. A mais brava? Foi no primeiro Giro de Itália que eu fiz. Aquelas etapas eram pequenas, eram sempre de 200 para cima. E houve uma etapa que foi a Canhão Nieva, que deu 8 horas e qualquer coisa para o primeiro, que era 230 km. Nós passávamos lá Passo Gial, Passo Fedaia, Gardés, tudo que havia lá de capelinhas naquela zona para subir, nós fizemos tudo. Não é o sítio ideal para aparecer o homem da marreta. E eu recordo-me que na penúltima montanha do dia tive que parar
pôr o pé no chão, já não conseguia falar, estava mesmo com um pena daqueles da fome, até que veio o carro da Sky na altura, porque sabes como é que é uma etapa de montanha, nem sempre temos o nosso carro. Sim. E ele, tudo o que tinha, eu acho que comi tudo o que o homem tinha no carro até à meta. Mas ele é que olhou para ti e viu o teu estado e teve pena ou tu pediste? Não, ele de certa forma, toda a gente não se conhece no meio, e ele, quando me viu a parar, ele perguntou: furaste? Que era para dar uma roda. Não, eu estou cheio de fome. E ele deu-me que tinha, eu que não tinha, e foi melhor do que isso. Eu depois recuperei, consegui apanhar o grupo, e ele não tinha nenhum ciclista no grupo, mas ficou sempre lá à nossa beira, para se nos acontecesse alguma coisa. É assim, nós, das marretadas, nós em conversa rimos delas, mas quando nós estamos a passar por elas é duríssimo. Eu ri-me também, quando cheguei ao autocarro, eu não conseguia subir as escadas do autocarro. Eu fiz a viagem, eles depois me mandaram-me para o carro, não é? Eu comecei a lanchar, não é? E fiz a viagem depois para o hotel no carro do Ion Brunel, e fui a viagem toda com capacete, com luvas, como se tivesse acabado a etapa naquela altura. Sempre assim até o hotel, eu só disse. Eu só troco de roupa no hotel. Estavas catatónico. Estava mesmo, foi uma explosão muito grande. Muito bom, Tiago. Olha, obrigado por partilhares este episódio e tudo o resto, que partilhaste aqui coisas bastante interessantes connosco. Obrigado mais uma vez por acederes ao nosso convite de estar aqui connosco, de teres partilhado todas essas tuas experiências. E olha, desejo-te felicidades para esta nova etapa, esta nova equipa, felicidades para ti e para a equipa e pronto, e para o resto da carreira que ainda há de ser por mais uns anos, esperamos nós. Assim, eu também. Felicidades e obrigadíssimo por este bocado. Obrigado uma vez mais. Quanto a nós, pessoal, eu espero que tenham gostado de estar aqui hoje a ouvir o grandíssimo Tiago Machado, esse grande ciclista português, que este ano está na equipa da FAPEL, que nos desvendou aqui bastantes pormenores curiosos, entre outras coisas a convivência com Lance Armstrong e por exemplo também o porquê dos ciclistas que regressam do World Tour para Portugal não conseguirem desde logo aquela vitória desejada da volta a Portugal, e o Tiago acabou por explicar todos esses pormenores aqui hoje. Regressamos para a semana com mais um Marreta-Man Podcast. Aos que estiveram nesse lado, obrigadíssimo por ouvirem e por nos acompanharem. Vão passando pelo site marretaman.pt e subscrevam o canal. Obrigado a todos, um grande abraço.